Fala, queridos e queridas, é muito legal estar aqui de novo para compartilhar com vocês um pouco mais sobre audiovisual. Bom, o assunto de hoje é enquadramentos, aqueles enquadramentos antigos do cinema que ainda são aplicados. Bom, quem faz isso bem tem metade do caminho andado, com certeza. Enquadrar vai depender de 3 elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Esse quadro está aqui do lado porque, conforme eu for falando, vão aparecendo aqui os nossos enquadramentos, os planos, para exemplificar tudo isso que eu estou falando, tá certo? Bom, basicamente, o plano ele vai determinar o que está entre a câmera e o objeto filmado, ok? No início, os americanos criaram 3 planos base, entende? O primeiro plano é o plano aberto. Ele normalmente está distante do objeto e também é um plano de ambientação. É para você conhecer aquele espaço. O plano médio, ele normalmente está numa distância média do objeto e também ele é um plano para você trabalhar com movimentação e posicionamento dos personagens ou do personagem. Bom, o plano fechado, ele está bem próximo do objeto, a sua câmera está bem próxima do objeto e normalmente é um plano de expressão, é aquele que você quer trazer um pouco mais de sentimento à sua imagem. No vídeo do pai tu fica quietinho, né? Tô suando. Além desses 3 planos, existem outros que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre esse mundo. Como eu te falei antes, além do plano aberto, a gente pode ter um outro plano, que é o plano geral. Ele traz mais ou menos a mesma coisa, que é você mostrar o espaço por inteiro, mostrar o que tem dentro daquele ambiente, e ele normalmente está um ângulo de visão bem aberto, é quando você está com a sua lente totalmente aberta para mostrar todo aquele espaço. O plano seguinte que a gente tem é o plano conjunto. Normalmente nesse plano nós temos mais de um personagem, podemos ter 2, 3, e essas pessoas normalmente estão interagindo, ou daqui a pouco cada um está fazendo alguma coisa, 2 estão interagindo dentro do cenário. E nesse plano você já mostra aí parte significativa de todo o cenário. Em seguida a gente tem o plano médio, que é um plano que mostra o personagem do pé à cabeça. Agora a gente já tem um plano conhecido no Velho Oeste, é o plano americano, aquele que você mostra do início do joelho até o fim da cabeça. Normalmente se usava naqueles bang-bangs de Velho Oeste, que um dos senhores, né, ia caminhando para um lado e o outro ia caminhando para o outro. Aí a câmera que corta para cada um deles, normalmente cortava a partir do joelho até o fim da cabeça, que é que você pega a arma e tal, e a expressão. Bom, aí a gente tem um meio primeiro plano, que é aquele que enquadra o personagem, aí da cintura até o fim da cabeça. Você mostra um pouco da expressão dele e também mostra aí um pouco da parte aqui de cintura, de peito, de barriga. Bom, e aí a gente tem o primeiro plano, que é aquele plano bem conhecido do jornalismo, que a gente enquadra aí do peito até o fim da cabeça. Normalmente se usa nas entrevistas também, você vê que tem a pessoa do peito até o fim da cabeça, mostra a expressão, é um plano bem conhecido aí do cinema e do jornalismo, e você pode também chamar de close-up. E agora a gente tem o primeiríssimo plano, que eu particularmente gosto muito, que é aquele plano que você corta um pouquinho da testa, traz aí dos ombros para cima, mostra bem a expressão da pessoa. É um plano muito bacana para você usar em audiovisual. Por fim, nos planos, a gente tem aí o plano detalhe, aquele que mostra exatamente tudo que está acontecendo na sua pele, digamos assim. É aquele plano que vai trazer a expressão, o sentimento. Normalmente a gente fecha esse plano detalhe daqui a pouco na boca, fecha só nos olhos, fecha nas mãos, aquelas mãos que se estremecem, trazendo o sentimento da pessoa. Dentro das regras antigas que ainda são usadas do cinema, esses são os planos que você vai conhecer. Mas como eu falei no início, para mim, particularmente, não existem regras, ok? Mas é bom você conhecer essas normas para também saber como iniciar aí dentro do audiovisual. Bom, agora a gente tem outra questão dentro do enquadramento que é muito importante, que é a altura do ângulo. Normalmente, como a câmera que está me gravando agora, está na altura dos olhos, a altura da lente para os olhos. O plongé é aquela câmera que mergulha na imagem, ela normalmente
Normalmente não, ela vem de cima da linha dos olhos e ela acaba deixando a pessoa menor, pequena. Plongée vem de mergulho em francês. E uma altura diferente dessa é o contre-plongée, que foi usado por pessoas como Adolf Hitler, porque ele na história, pelo menos a história diz, né, que ele era baixinho, então a câmera vinha de baixo e mostrava ele como um homem grande, um homem com imposição, aumentava ele, né? Isso é usado com o Serginho Moro hoje. Pode dizer que é um plano bastante político. É um plano bastante político. Bom, para finalizar, a gente tem agora o lado do ângulo, que são basicamente 4. A primeira posição que você tem é a posição frontal, onde a câmera pega exatamente de frente o personagem. A câmera fica exatamente na linha do nariz. Em seguida, a gente tem o 3/4. A câmera fica a 45 graus do rosto do personagem. Depois a gente tem o perfil, que é aquela câmera lateral ao rosto, pega exatamente o nariz, no meu caso grande, né? Mas pega de lado, ok? E por fim a gente tem aí a câmera em nuca, né? Que é aquela câmera que o personagem tá de costas para ela e aí você pega exatamente na linha da nuca. Bom, o assunto de hoje foi enquadramento, a gente trabalhou aí algumas regras antigas que ainda são usadas do cinema, falou sobre os planos, sobre a altura do ângulo e por fim a gente falou aí sobre o lado do ângulo. Valeu por me acompanhar aqui no YouTube, se tu quiser pode se inscrever aqui embaixo, participar, comentar, pedir outros vídeos, tá certo? Valeu!